Olá pessoal, eu sou o Grove, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Narrador Grove. O tema de hoje é o cosmicismo, a filosofia por trás das obras de H.P. Lovecraft, um dos maiores mestres da literatura de horror. Mas antes de mergulharmos nos conceitos de sua filosofia e visão de mundo, vamos compreender um pouco mais sobre a vida do Cavaleiro de Providence, sua trajetória e o contexto em que ele viveu, para nos ajudar a entender o que deu origem ao conceito de suas obras. Então se preparem e vamos lá! Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890 na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família que na época era relativamente abastada. Seu pai, Winfield Scott Lovecraft, era um comerciante que fazia constantes viagens a trabalho, enquanto a maior parte da riqueza da família vinha do lado materno, especialmente seu avô, Whipple Van Buren Phillips, uma figura influente e próspera com quem Howard tinha uma relação muito próxima. Quando Howard tinha 3 anos, sua vida sofreu uma reviravolta trágica. Durante uma de suas viagens, seu pai teve um surto psicótico em um hotel, gritando desesperadamente que havia homens tentando atacar sua esposa, que curiosamente nem estava presente no local. Ele então foi internado em uma instituição psiquiátrica, e acredita-se que ele sofria de neurosífilis, uma doença que lentamente deteriorou o estado de seu cérebro, o levando a vários surtos psicóticos e à loucura no final. Sem a presença do pai, Howard foi criado principalmente por sua mãe e seu avô. Desde cedo, ele mergulhou em um mundo de leitura e estudo autodidata, desenvolvendo um fascínio por assuntos complexos e frequentemente avançados para sua idade, como química e astronomia. Seu avô foi uma grande influência nesse período, trazendo-lhe livros e muitas vezes lendo com ele. Entre as obras que mais marcaram sua infância está As Mil e Uma Noites, que despertou em Lovecraft um fascínio duradouro por histórias exóticas e mistérios. Além disso, foi o avô que o introduziu ao mundo da literatura de horror. Entre as primeiras influências estão as obras do renomado escritor Edgar Allan Poe, que tiveram um impacto profundo na formação do imaginário literário do jovem Howard. Mais tarde, ele também seria influenciado por outros autores de horror, como Ambrose Bierce, cujas narrativas sombrias ajudaram a moldar o que no futuro se tornaria o estilo único de Lovecraft. Algumas inspirações para as obras de Lovecraft vieram de seus sonhos vívidos e perturbadores durante a juventude. Ele possui uma imaginação fértil, que muitas vezes transformava pesadelos em cenários aterrorizantes para suas histórias. Contudo, sua adolescência foi marcada por sérias dificuldades, incluindo períodos de profunda depressão em determinados momentos. Lovecraft chegou a contemplar o suicídio, refletindo o intenso sofrimento emocional que carregava. Essas experiências pessoais deixaram marcas profundas em sua obra, ajudando a moldar o tom sombrio e desesperador que permeia sua visão de mundo e seus contos. Um ponto controverso da vida de Lovecraft é a questão do racismo, que permeia tanto sua vida pessoal quanto, infelizmente, alguma de suas obras. Desde jovem, ele expressava opiniões racistas, inclusive escrevendo poemas extremamente problemáticos até para a idade que ele estava. Esse traço é muito debatido até hoje, com críticos apontando o impacto negativo de suas crenças em seus textos, enquanto outros sugerem uma análise contextual do período em que ele viveu para evitar anacronismos. Contudo, mesmo com esse histórico, sua contribuição para o horror cósmico permanece inegável, inspirando diversos autores nos anos à frente. Alguns anos à frente, Lovecraft começou a publicar contos de horror em revistas populares como a Weird Tales. Entre as primeiras obras de destaque está Dagon, que muitos consideram uma excelente introdução ao universo literário dele. Outros contos que ganharam popularidade incluem Sussurro nas Trevas, A Sombra sobre Innsmouth e, claro, o mais popular de todos, que também deu origem ao popular RPG, O Chamado de Cthulhu. Curiosamente, Lovecraft só alcançou reconhecimento após a sua morte, permanecendo quase desconhecido fora de seu círculo de amigos enquanto estava vivo. Com essa introdução à sua biografia, vamos prosseguir para os próximos conceitos, principalmente sobre a filosofia por trás de suas obras. Vamos avançar para falar sobre o cosmicismo. O cosmicismo é um dos termos usados para descrever a filosofia central desenvolvida por H.P. Lovecraft em suas obras. Embora o nome não seja completamente consolidado nem sua origem claramente definida, ele é amplamente aceito para caracterizar a visão de mundo do autor. Lovecraft, frequentemente referido como pai do gênero de horror cósmico, criou um universo literário onde o tema predominante é a insignificância da humanidade diante de um cosmo vasto, indiferente e incompreensível à sua visão. O cosmicismo parte da premissa de que a humanidade não ocupa um lugar especial no universo. Em vez disso, somos apenas o fruto de um acidente cósmico, vivendo em meio a forças e entidades tão vastas e incompreensíveis que o simples contato com elas pode levar à loucura,
Ao contrário de ilusões filosóficas e religiosas que atribuem propósito e significado à existência humana, Lovecraft rejeitava totalmente a ideia de uma ordem divina ou de um Deus benevolente. Para ele, o universo é caótico, hostil ou, na melhor das hipóteses, indiferente. Embora esse termo, cosmicismo, não tenha sido usado diretamente pelo próprio Lovecraft, ele se reflete claramente em sua obra. Seus contos exploram temas como o terror do desconhecido, a limitação da compreensão humana e a fragilidade da sanidade frente à vastidão do cosmos. Essas ideias são expressas não apenas por meio das entidades cósmicas que povoam seu universo, como Cthulhu, Azathoth e Yog-Sothoth, mas também pelos personagens humanos, frequentemente cientistas ou exploradores, que são confrontados com verdades que desafiam sua compreensão de mundo e realidade. Dentro da literatura sombria de Lovecraft, a iluminação, em outros contextos, costuma ser retratada como uma bênção divina, trazendo conhecimento e clareza, assume um significado oposto. Para Lovecraft, a iluminação era uma grande maldição. Assim que os seres humanos entravam em contato, mesmo que minimamente, com a terrível verdade sobre o universo e seu papel nessa criação bizarra, suas mentes começavam a sucumbir. A revelação de tais verdades era devastadora, levando à loucura, ao desespero ou à total aniquilação de sua sanidade. Um exemplo claro disso pode ser encontrado no conto Dagon, onde o narrador, após se encontrar com a entidade que dá nome à história, começa a sofrer um colapso mental. Ele se sente constantemente perseguido por figuras sombrias, seres humanoides com características de peixe, que habitam suas alucinações e seus pesadelos. Esse contato foi incompreensível, não só destrói sua paz, mas o condena a viver à beira da insanidade, simbolizando o fardo terrível de saber conhecimento proibido. Vou falar agora uma citação do próprio Lovecraft em uma correspondência com seus amigos escritores, em que ele fala um pouco de sua visão sobre o lugar da raça humana no espaço e sobre deuses e esse tipo de conceito. Nossa raça humana é apenas um incidente trivial na história da criação. E mais, não poderia toda a humanidade ser um erro? Um crescimento anormal? Uma doença no sistema da natureza? Uma excrescência no corpo do progresso infinito? Com uma verruga na mão humana? Quão arrogantes somos nós, criaturas do momento, cuja própria espécie é apenas um experimento do Deus Naturae, ao nos atribuirmos um futuro imortal e um status considerável. Imaginamos que o bem-estar de nossa raça é a consideração mais importante, quando, na verdade, a própria existência da raça pode ser um obstáculo ao curso predestinado do universo, agregado ao infinito. Como sabemos que a forma de movimento atômico e molecular chamado vida é a mais elevada de todas as formas. Talvez a criatura dominante, a mais racional e semelhante a Deus de todos os seres, seja um gás invisível, ou talvez seja uma massa flamejante resplandecente de poeira estelar em fusão. Quem pode dizer que os homens têm alma, enquanto as pedras não têm? Com essa citação, agora vamos avançar mais um pouco para os horrores que assombram os limites de nosso mundo na ficção de Lovecraft. Nós humanos somos uma espécie tão insignificante dentro dessa panspermia bizarra que nem sequer somos os mestres de nosso próprio mundo. No extremo sul da Terra, no eterno frio da Antártida, as calotas polares escondem horrores inimagináveis. Os antigos, uma raça alienígena que chegou à Terra há cerca de 1 bilhão de anos atrás. Eles foram a primeira civilização avançada a colonizar o planeta e, segundo algumas especulações, podem ter sido os responsáveis pela criação das formas de vida que conhecemos hoje. Os antigos possuem uma tecnologia extremamente avançada, com missões e propósitos que transcendem a qualquer compreensão humana. Foram eles que criaram os Shoggoths, criaturas subservientes que, no início, mas profundamente aterrorizantes. Os Shoggoths são descritos como amebas gigantescas, de coloração negra e cobertos por inúmeros olhos. Apesar de terem sido criados para obedecer, há milênios os Shoggoths se rebelaram contra os antigos, que já estavam enfraquecidos devido a conflitos com outras espécies e divindades. Hoje, tanto os antigos quanto os Shoggoths permanecem no nosso mundo, adormecidos ou escondidos sob as vastas areias da Antártida. Muitos acreditam que enquanto eles permanecerem lá, o equilíbrio do planeta será mantido. Mas quem pode prever o que aconteceria se eles despertassem novamente e quisessem retomar o planeta para si? Outra espécie fascinante e enigmática no universo de Lovecraft é a grande raça de E.T. Embora não tenham se originado na Terra também, esses seres possuem um poder único e aterrorizante, a capacidade de projetar suas mentes através do tempo e do espaço, trocando de consciência com criaturas de outros mundos e épocas. Essa habilidade lhe permite assumir novas formas corporais e perpetuar sua civilização independente das catástrofes que enfrentem.
Em certo momento, a grande raça de Eti migrou suas consciências para a Terra, assumindo o corpo de uma espécie pré-histórica e horripilante. Sob essa forma, sua civilização cresceu em nosso planeta por aproximadamente 2 milhões de anos. Eles dominaram vastos conhecimentos científicos e históricos, registrando em seus arquivos informações sobre o passado, presente e futuro de diversas realidades. Entretanto, sua hegemonia na Terra chegou ao fim, devido a conflitos devastadores com antigas civilizações, incluindo os antigos que nós já citamos. Percebendo que estavam à beira da extinção, os Iti novamente projetaram suas mentes, dessa vez para uma raça insectoide que habitará a Terra no futuro distante, após o desaparecimento da humanidade. Dessa forma, a grande raça garantiu sua sobrevivência, provando sua adaptabilidade e domínio sobre o tempo e espaço. Existem outras espécies que habitam e habitando nosso planeta. Os Migo, que mantêm uma colônia em Yuggoth, um planeta no limite do nosso sistema solar, em que Lovecraft admitiu à época ser o planeta Plutão, que não era conhecido, ou abissais, que habitam o fundo dos oceanos e servem a deuses afogados, digamos assim. Mas vamos falar sobre esses deuses dentro desse universo, ou as criaturas que pelo menos nós humanos, em nossa insignificância e ignorância, chamamos de deuses. Nesse universo, existem criaturas maiores e mais poderosas do que qualquer outra. Esses são os grandes antigos. Criaturas de poder muito elevado e que não conseguimos entender absolutamente nada sobre. A maioria dos humanos, ao entrar em contato com eles, acabam entrando ou em estado de loucura ou de frenesi religioso, se tornando cultistas das mesmas. O mais popular dentre os grandes antigos é Cthulhu, uma entidade colossal descrita com um corpo escamoso, asas monstruosas e tentáculos em sua face. Ele veio de uma região distante do cosmo e fixou residência na Terra, onde ergueu a misteriosa cidade submersa de R'lyeh, no Oceano Pacífico, perto do que hoje é a Ilha de Páscoa. Sua chegada desencadeou uma guerra contra os antigos, a raça que já habitava a Terra há milhões de anos antes. Após um longo conflito, foi firmado um frágil acordo de paz, com os antigos recuando para sua cidade, enquanto Cthulhu permaneceu em R'lyeh. No entanto, por razões desconhecidas, ele entrou em um estado de hibernação, e sua cidade afundou nas profundezas do oceano. Meio adormecido, Cthulhu começou a influenciar a humanidade através de seus sonhos, inspirando poetas, filósofos e escritores ao longo dos séculos. Seus cultistas acreditam que R'lyeh um dia emergirá novamente, trazendo Cthulhu de volta para reivindicar seu domínio sobre o mundo. Até lá, ele permanecerá como um símbolo de mistério e terror, um lembrete de nossa insignificância humana, diante de forças cósmicas incompreensíveis. E agora, vindo diretamente do centro do universo, da corte de Azathoth, temos Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses exteriores, que, diferente dos grandes antigos, os deuses exteriores não se limitam só à Terra, mas a todo e qualquer lugar do cosmo. Eles normalmente habitam a própria corte de Azathoth, o deus supremo que falaremos mais à frente. Mas Nyarlathotep é esse mensageiro. Ele pode ser considerado o único dentre essas criaturas que entende nossas emoções e aspirações de forma clara. Mas ele não sente qualquer empatia por nós. Pelo contrário, ele se diverte com nossa fragilidade e nos vê como brinquedos, manipulando-nos para satisfazer sua crueldade. Em várias eras e culturas, ele assumiu o papel de mensageiro divino, inserindo-se em panteões e mitologias, sempre provocando caos, como o deus Thoth e o deus Hermes da mitologia grega. Na minha opinião pessoal, Nyarlathotep é o mais cruel e perigoso de todos esses deuses, pois ele não apenas ignora a humanidade, como qualquer outro. Ele se diverte, ele tem prazer em causar destruição, desespero e loucura entre nós. Para ele, somos apenas peças descartáveis em um jogo cósmico de horror em que ele se diverte. Então, entre todos eles, eu considero o Nyarlathotep o pior, pois ele é o único que sabe que está fazendo mal e se diverte fazendo isso. Outro dos deuses exteriores é Yog-Sothoth, a entidade que personifica o tempo e espaço. Ele habita um reino além do nosso universo, completamente inacessível à compreensão humana, mas de onde é capaz de observar tudo o que acontece, passado, presente e futuro, de forma simultânea. Sua onisciência absoluta o torna uma das entidades mais enigmáticas e poderosas do panteão de Lovecraft. Uma das descrições mais icônicas sobre Yog-Sothoth está registrada no livro O Necronomicon, que foi criado por Lovecraft e hoje é muito popular, aparecendo em RPGs, filmes e etc. A citação é a seguinte:
Yog-Sothoth é a chave e o guardião do portal. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Essa frase sugere que Yog-Sothoth não é apenas uma entidade, mas uma força essencial que conecta e contém toda a realidade. Ele é descrito como sendo simultaneamente a porta e a chave e o espaço que ele conecta. Um conceito que transcende qualquer ideia humana de divindade ou propósito. Talvez só as religiões abraânicas tenham uma questão de divindade tão suprema nesse sentido. Sua presença representa o equilíbrio fundamental do cosmos, embora seja indiferente e potencialmente hostil à humanidade. Porém, ao contrário de Nyarlathotep, teve casos em histórias de Lovecraft em que ele teve interações que não foram de extremo negativo com a humanidade, como com Randolph Carter, um dos personagens mais recorrentes das histórias. Ao contrário de outras entidades cósmicas, Yog-Sothoth raramente interage com as coisas que estão aqui embaixo, digamos assim, no universo material. Sua função primordial é mais simbólica e estrutural, sendo a fonte de conhecimento absoluto e a personificação dos portais do nosso universo. Mesmo assim, a simples ideia de existência e o contato indireto com ele podem levar à insanidade ou ao entendimento desolador da verdadeira natureza do cosmos. E por último, mas não certamente menos importante, temos Azathoth, o sultão demoníaco e o deus supremo do panteão de Lovecraft. Azathoth é o princípio de tudo. O universo inteiro teria se originado dele. No entanto, ele é descrito como um deus onipotente e irracional, muitas vezes sendo chamado de deus cego e idiota. Isso vem do fato de que Azathoth está dormindo e não exercendo seu papel de como seria um deus supremo. Ao redor dele, existe uma corte de divindades menores que tocam uma música incompreensível e dançam em ritmos insanos, tudo para manter o sultão demoníaco em seu sono profundo. O motivo para esse esforço constante é aterrorizante. Nenhum deles sabe o que aconteceria se Azathoth despertasse. Sua consciência caótica poderia significar a destruição imediata de toda a realidade. Azathoth é ao mesmo tempo o criador e maior perigo do universo de Lovecraft. Ele simboliza o caos puro, o caos nuclear, como ele é chamado. Sem propósito ou lógica, ele representando uma força cósmica que transcende a compreensão humana assim como as outras. Uma lembrança perturbadora de que no centro de tudo pode não haver uma ordem, mas um vazio insondável e indiferente, que apenas dorme quando a realidade inteira colapsa ao seu redor. Bom, agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Peço que, se gostou, deixe seu like e seu comentário, dizendo o que você mais gosta na obra de Lovecraft ou algum outro tópico para cobrirmos em outro vídeo. Mas desde já, peço que me sigam nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, e agradeço. Valeu!